palestra de hoje sobre o passe espírita. Foi uma dúvida bem recorrente aqui de alguns tutores, né? Principalmente nos atendimentos fraternos, lá na sala de passe mesmo. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre a sala de passe e como é que funciona tudo isso. Lá fora, tem muita gente que nos pergunta: vocês trabalham, vocês são do centro que dá passe em animais? O passe faz parte do tratamento, mas não é tudo, não é só o passe. Começa aqui pela palestra. Mas como é que funciona todo esse trabalho, todo esse tratamento espiritual que começa aqui na casa com a palestra? Sempre a gente faz, nos dias do atendimento aos animais, temas relacionados aos animais, né? São palestras mais voltadas para esse público. Então, desde a palestra, as pessoas que estão aqui, elas já estão recebendo um tratamento espiritual. Os espíritos amigos que estão nos acompanhando, que nos ajudam nesse trabalho, desde o momento da palestra, eles já estão analisando cada um de vocês, cada um dos seus animaizinhos, naquilo que foi necessário eles receberem, né? No atendimento fraterno, tem muita gente que pergunta: o que é o atendimento fraterno que vocês tanto falam? São as entrevistas que nós fazemos aqui com vocês. Como eu disse, a casa tem trabalho voltado aos humanos na quarta-feira, e no dia do nosso trabalho dos animais, a gente também faz entrevista com os humanos. A gente não faz, lógico, a entrevista com os animaizinhos. Normalmente as pessoas vêm aqui nesse trabalho de hoje por conta de algum problema do animalzinho. Mas conversando com a maioria de vocês, né, que faz atendimento, que a gente percebe que a maioria dos problemas não são os animaizinhos. A maioria dos problemas está com os humanos e está refletindo no animalzinho. O animalzinho, na verdade, está sendo um instrumento para trazer cada um de vocês, humanos, até a casa espírita. E nós atendemos aqui pessoas que às vezes não são espíritas, pessoas que vêm até a casa, já atendemos pessoas que nem religião têm, mas que trouxeram o animalzinho porque estava doentinho, por algum probleminha, e lógico, o animalzinho recebe o tratamento, recebe a ajuda, mas o humano também está recebendo, e às vezes até mais do que o próprio animalzinho. Então é um processo, começa com a palestra, com o atendimento fraterno e depois a fluidoterapia, que é feita lá no fundo. Aliás, o termo fluidoterapia é o termo, digamos, mais correto, é o termo espírita do passe. Tem muitos espíritas um pouco mais rigorosos que não gostam que use o termo passe. Mas se a gente não falar passe, tem muita gente que não sabe o que é fluidoterapia. Então, fluidoterapia, passe, é a mesma coisa. O nome correto é fluidoterapia, mas não vamos brigar com ninguém se alguém fala passe, ou se a gente ouvir alguém falar passe. Então esse é o processo do tratamento espiritual que a gente faz aqui na casa. Isso aqui na casa, aqui no centro espírita. E na casa de vocês? Nas quintas-feiras a gente faz o tratamento à distância. Como a gente só faz o trabalho uma vez por mês, então a quinta-feira é um prolongamento, é uma extensão do nosso trabalho de domingo. Na quinta-feira, o nosso grupo se reúne às 8h30 da noite e realiza um evangelho, realiza algumas orações e faz o tratamento para cada um de vocês que vem aqui presencialmente e para aqueles que não podem vir também. A gente recebe, às vezes, e-mail, mensagem no WhatsApp de pessoas de fora da cidade. Não tenho condições de ir até aí, de fazer o tratamento presencial, e a gente faz daí o tratamento à distância. E aí o que a gente orienta para a pessoa? Só o nosso grupo fazer a oração basta? Não. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. Na quinta-feira, às 8h30 da noite, reúne de preferência com o animalzinho, porque aí é o tratamento específico para o animalzinho, e faz um evangelho no lar. Mas o que é o evangelho no lar? O evangelho no lar é uma prática espírita, mas que qualquer um, independente de religião, pode fazer. Abre a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, lê um trechinho desse Evangelho. Se tiverem mais pessoas que quiserem comentar alguma coisa sobre esse texto, tem gente que pergunta: tem que ler na sequência ou aleatório? Tanto faz. Tem gente que prefere ler aleatório porque o que abrir, o que cair no dia é o que a pessoa está precisando, né? Isso é válido. Mas tem pessoas que preferem fazer desde o começo, desde o capítulo 1 até o final, ler todo o Evangelho, que também é muito válido, né? Porque cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente sempre tem uma compreensão diferente daquilo que a gente está lendo. Se a gente ler um texto hoje e pegar esse mesmo texto daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai achar que aquele texto nem estava ali, porque a nossa compreensão vai ser diferente. Com a Bíblia é a mesma coisa. Quem preferir usar a Bíblia é a mesma situação. O que você lê hoje, se você ler daqui a 1 ano, o mesmo texto, você vai ver que você vai entender de forma diferente. Então é importante
que na quinta-feira, cada um de vocês que vai fazer o tratamento espiritual para o animalzinho, esteja com o pensamento ligado ao nosso trabalho. Ah, mas eu não estou em casa, ou não posso fazer evangelho. Tem pessoas que às vezes vêm aqui e trabalham em outras casas espíritas, e no dia, na quinta-feira, está em atividade na casa. Não importa, se não puder fazer o evangelho propriamente dito, pode ser uma oração, da onde vocês estiverem. Sei lá, vai na casa de um amigo, posso usar o banheiro? Vai no banheiro, às 8h30 faz uma oraçãozinha. Lógico, se o animalzinho estiver presente, é melhor. Se não for possível estar presente com o animalzinho, deixe uma garrafinha de água na quinta-feira, na casa de vocês, enfim, onde for melhor, e peça para os amigos espirituais que estiveram aqui com vocês no dia de hoje, para que também façam a fluidificação das águas, que é um outro processo do nosso tratamento espiritual. A gente sempre pede para as pessoas, quando virem o trabalho aqui, trazerem uma garrafinha de água, uma para o tutor e outra para o animalzinho. Se a pessoa vem com mais um animalzinho, é interessante trazer uma garrafinha para cada animalzinho, porque para cada garrafinha, para cada aguinha, vai ser colocado um remédio específico. E para o tutor a mesma coisa. Na quinta-feira é o mesmo processo. Deixa uma garrafinha, uma jarrinha de água, enfim, seja lá o que for, para o animalzinho, e durante a semana vai colocando um pouquinho de água, ou no potinho de água dele, ou se tiver mais de um animalzinho em casa, de preferência, dê a água diretamente para o animalzinho, ou numa seringa, numa colher, enfim, da forma que for mais adequada. E nunca misturar a água de um animalzinho para um outro, e nem a sua água para o animalzinho. Porque, como eu disse, para cada um vai ser colocado um remedinho específico. Atendimento fraterno. Rapidamente, para a gente explicar mais clareza como o que é. É um trabalho que a maioria das casas espíritas fazem, né? Para receber as pessoas necessitadas de ajuda, que procuram muitas vezes a casa espírita, a doutrina espírita, como um último recurso. Tem muita gente que vem passar entrevista, às vezes está numa situação muito difícil, às vezes já procurou outras situações, até mesmo outras religiões, e não conseguiu resolver os seus problemas. E através da entrevista, através do atendimento fraterno, não vai existir milagre, mas pelo menos vai clarear um pouco mais as ideias das pessoas, né? Os principais problemas que a gente detecta no atendimento fraterno: questões familiares, né? Todo mundo às vezes tem problema com um parente, alguém que está morando na casa. Às vezes problemas pessoais de ordem das mais diversas possíveis, dificuldades profissionais, conflitos do dia a dia, perturbações espirituais. E aí tem gente que, eu já vi muita gente vir na casa espírita, eu estou com um obsessor, estou com alguém me atrapalhando. Às vezes não necessariamente é isso, mas às vezes a pessoa está percebendo que alguma coisa não está fluindo direito. Pode ser algo espiritual? Pode, mas a pessoa às vezes não tem condições de saber. Por isso que é importante ir até a casa espírita e fazer o tratamento espiritual. E às vezes doenças físicas também fazem parte do tratamento, por isso que as pessoas procuram aqui a casa. Essa é uma campanha da FEB, da Federação Espírita Brasileira, para todas as casas espíritas, né? Independente de ser afiliada a essa ou aquela entidade. A missão de um centro espírita: acolher, consolar, esclarecer e orientar as pessoas. Porque a casa espírita, ela tem esse papel fundamental de consolar as pessoas, porque o espiritismo é conhecido como uma doutrina consoladora. O que significa isso? Amenizando os problemas das pessoas, as pessoas começam a reagir, começam a seguir em frente com as suas vidas. Isso no trabalho para os humanos e também se estende para o trabalho com os animais. Porque as pessoas que vêm até aqui, muitas vezes, como eu disse, estão passando às vezes por mais problemas que o próprio animalzinho. E essa é a missão de toda a casa espírita e esse trabalho em especial. O atendimento fraterno é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema do indivíduo que se achega até a casa espírita, com ideias que não correspondem à realidade. Pode-se dizer que desse contato pessoal, ou seja, do entrevistador com o assistido, com esse contato muitas vezes antecipa o passe, muitas vezes esse atendido nem precisa realmente do passe. Por quê? Ao falar do seu problema, ao expor a sua situação, muitas vezes metade do problema já está sendo resolvido ali. Às vezes a pessoa não tem com quem falar, não tem como falar isso com alguém, e só expor o seu problema, só o fato dela ouvir o seu problema, da boca dela mesmo, as ideias já vão se clareando. Muitas vezes, só com o atendimento fraterno, já dispensa a necessidade do passe. Claro que o passe é um complemento,
digamos, é a cereja do bolo. Mas a maior parte do problema da pessoa já se resolve na entrevista. Por isso que não é vergonha nenhuma a pessoa passar pelo tratamento espiritual, passar pela entrevista. Tem gente que às vezes, puxa, vou lá no centro, às vezes a pessoa é da própria casa, eu vou lá no centro, vou passar pela entrevista, o que vão pensar de mim? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, e para resolver as dificuldades, às vezes sozinho a gente não consegue. E essa é a missão da casa espírita, não é fazer milagre, mas tentar de alguma forma amenizar o problema de cada um. E às vezes esses problemas se refletem no animalzinho. Não é que o animalzinho está com o problema por nossa causa, mas ele acaba absorvendo a energia do ambiente e muitas vezes acaba ficando doente por conta disso. Aqui o nosso atendimento, né, que a gente faz aqui todo domingo, todo primeiro domingo. E o passe, ou fluidoterapia, né, a gente vai brigar com os espíritas mais ortodoxos. O que é o passe? O que é a fluidoterapia? É uma transfusão de energias psíquicas. É o tratamento feito através de fluidos, seja através do passe propriamente dito, como também da água fluidificada. Só um parênteses aqui, todo mundo que entrou aqui em casa recebeu aquele primeiro passe ali na frente. É um passe que é uma orientação aqui da casa, a União Fraternal, que é a casa onde agrega o nosso centro aqui, o Hilarion. Todas as casas da União Fraternal e também de alguns outros segmentos do Espiritismo, eles têm como prática, antes da pessoa entrar no centro, receber esse passe de harmonização, esse passe de envolvimento da pessoa. Tanto que vocês podem perceber que nós não damos esse passe nos animaizinhos, porque para os animaizinhos é feita uma preparação específica, mas para o doutor que está adentrando a casa, a gente aplica esse passe inicial. E depois a pessoa vai receber o passe lá no fundo, tanto o animalzinho quanto a pessoa. É só para... O pessoal às vezes pergunta pra gente, por que tem o passe ali na frente? Tem casas que tem casas que não tem. Tem algumas casas que realmente não adotam esse procedimento. Essa casa aqui, o Grupo Fraternal Hilarion, adotou esse procedimento por conta das orientações da União Fraternal. O fluidoterapeuta, ou o passista, né? Tem gente que também não gosta de usar o termo passista. Ele é médium? Médium propriamente dito? Não necessariamente. Aliás, até é recomendável que o passista não seja até médium ostensivo. Até porque médium ostensivo, o que é o médium ostensivo? Aquele que dá comunicações, que faz a psicografia, né? Que tem um contato mais de perto com os espíritos já desencarnados. Até não é recomendável que o fluidoterapeuta ou o passista seja médium, até para não sofrer alguma influência. Às vezes vem algumas ideias na cabeça dele e não é recomendável que se fale com o assistido. O assistido às vezes não tem condições de ouvir uma orientação espiritual naquele momento. Para isso existe o atendimento fraterno. Então, não necessariamente o passista é médium ostensivo. Pode ser. Ele pode ter alguns lampejos de mediunidade, mas não precisa ser necessariamente médium. Tá? Ele o fluidoterapeuta, ele acaba fazendo o papel de médium, porque ele recebe as energias do plano espiritual para transmitir para o assistido. Então, para aqueles que entendem que isso também é de alguma forma uma mediunidade, ok, mas não necessariamente ele precisa ver e ouvir os espíritos na sala de passe. Na câmara de passe, ou na câmara de fluidoterapia, como é o papel tanto de quem trabalha como de quem vai ali receber o passe? Os fluidoterapeutas, eles não devem conversar com o assistido. Por quê? A câmara de passe é como se fosse um hospital, como se fosse um centro cirúrgico. No centro cirúrgico, o médico, em geral, não fica conversando com o paciente. Não é recomendável isso. Ele está ali fazendo o trabalho dele. Na câmara de passe é a mesma coisa. Também o assistido, ao entrar na sala de passe, também não é recomendável que ele entre lá e comece, digamos, puxar a conversa com o fluidoterapeuta. Eu sei que às vezes todo mundo que vai ali, às vezes quer contar como é que está o animalzinho, a situação dele, mas para isso existe aqui o atendimento fraterno. Cada um de vocês, às vezes a pessoa que já passou várias vezes no atendimento fraterno, às vezes vem aqui até a casa só para tomar o passe, não passa pela entrevista. Ok, mas na sala de passe não é recomendável que haja essa conversa. Primeiro porque atrapalha o ambiente que está ali, que é todo um ambiente preparado, energizado para receber as pessoas, para receber os animaizinhos, e também para não atrasar quem está aqui esperando.
Se você entra na sala de classe, começa a conversar com os fisioterapeutas, quem está aqui esperando vai acabar tendo que esperar um pouco mais. Então, é uma recomendação, é uma sugestão que a gente dá a todos vocês, sempre quando vierem aqui, quem quiser passar uma entrevista, mas eu já passei há muito tempo, não tem problema, é só se esqueceu de dar o nome lá na frente para a entrevista, a hora que tiver aquele coisa do salão, esqueci de dar o nome, posso passar a entrevista, não tem problema nenhum. Mas na sala de passe, é o momento só da pessoa entrar, receber o passe, receber a fisioterapia, tomar a aguinha e sair, para não atrasar as pessoas que estão aqui. E também não atrapalhar todo o ambiente que é preparado na sala de passe. No livro dos Espíritos, nós temos não fala exatamente do passe, mas falando de energias, falando de como funciona isso. O fluido vital, que é aquilo que está sendo transmitido no momento do passe, ele se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que tiver em maior porção, pode dar-lo àquele que tenha menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a se extinguir. Então, o passe é milagroso? Não. O passe ele vai transmitir energias positivas para aquele que está precisando, seja o humano, seja o animalzinho, e vai dar um fortalecimento para ele. Às vezes a pessoa pergunta, mas eu vou tomar o passe, então eu vou sair de lá curado? Não necessariamente. Vai sair com mais energias, vai sair com mais vigor físico, mas não necessariamente vai receber a cura. Porque a cura dos males físicos não depende da gente. Depende do plano espiritual, depende de uma série de fatores que nós não temos controle sobre isso. Mas o passe ajuda sim a melhorar a condição física do indivíduo, tanto do ser humano como do animalzinho. Ninguém que entra na sala de passe vai receber energias negativas, muito pelo contrário. Até porque o passe é um ato de amor. Quando a gente doa amor, ninguém vai sair prejudicado. Não tem como. O fluido humano, aí na revista Espírita de Allan Kardec, o fluido humano está sempre impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. A dos espíritos é um fluido bom, é um fluido positivo. E por isso tem propriedades mais ativas que levam a uma cura mais rápida. A energia positiva, a energia de paz, vem dos espíritos superiores. O médium, o passista, o fluidoterapeuta, ele está apenas servindo de intermediário. Doa também um pouco de suas energias, mas a energia principal vem do plano espiritual, que é uma energia muito mais sutil e muito mais elevada do que a nossa. Que todos nós, tanto quem trabalha na fisioterapia, quanto quem faz atendimento fraterno, são seres humanos, sujeitos a falhas, com problemas pessoais também na vida lá fora. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Por isso que muitas vezes, às vezes o fisioterapeuta, o que vai fazer o atendimento fraterno, muitas vezes ele é o que mais recebe as energias positivas do que o próprio assistido. Se muitas vezes ele vem até a casa, e às vezes não está tão bem assim. Aí, 99% da energia vem do plano espiritual. Nós somos apenas intermediários, estamos apenas transmitindo essa energia. Mas os espíritos poderiam aplicar essa energia diretamente? Em alguns casos até pode, mas eles precisam da nossa energia animal, da nossa energia vital, para transmitir as energias positivas para o assistido. Eles também precisam da gente, porque a gente está transmitindo para o encarnado, de encarnado para encarnado. Então, a gente é apenas um intermediário. Digamos, é um telefone, um aparelho telefone que está recebendo uma ligação. Ele apenas está transmitindo a mensagem que vem da ligação de alguém. Tá? Sobre a água fluidificada, né? É um recurso que atua diretamente no perispírito da pessoa. Para aqueles que não estão tão familiarizados com os termos espíritas, nós temos o espírito propriamente dito, temos o nosso corpo físico e temos o perispírito, que é aquele que liga o corpo físico ao espírito. É no perispírito que as energias que atuam diretamente. Não é no corpo físico, o corpo físico recebe também, mas essas energias atuam primeiramente no perispírito de cada um. E o animalzinho também tem perispírito. A água fluidificada contribui então para o restabelecimento do corpo físico, né? E é indicada em caso de carências fluídicas, né? Quando a pessoa está com a sua energia muito desgastada, a água fluidificada acaba servindo como esse remédio. Então, é por isso que eu disse, para cada um é colocado um remédio específico. Se você, mas vai fazer mal eu tomar água do animalzinho? Pode não fazer mal, mas
Ali foi colocado um remédio específico para ele. E, logicamente, na sua água, na água do humano, também é colocado um remédio específico para você. Se você tomar água de alguém, aquilo talvez não vai fazer efeito nenhum em você, mas vai fazer para aquele que está destinado. Então, para cada um é colocado um remédio específico, tanto para o animalzinho quanto para o ser humano. A água adquire propriedades específicas para o paciente, então por isso que não se deve misturar. Tem pessoas que perguntam, para fazer a frutificação tem que impor as mãos sobre a água? Não necessariamente, só o pensamento já basta. Tem que deixar a água com a garrafinha com a tampa aberta? Também não necessariamente. Os espíritos vão atuar no que está ali dentro. Se a pessoa se sentir mais à vontade, mais confortável em abrir a água, ou deixar o copo aberto, tudo bem, mas não faz diferença. Mas tem, às vezes, algumas casas que tem, de uma forma um pouco mais mística, né? Não, tem que deixar aberto, tem que deixar de tal jeito, enfim, são peculiaridades que muitas vezes os homens, né, o ser humano, é que acaba adotando, mas não necessariamente precisa ser assim. A energia vai ser colocada de um jeito ou de outro, seja com a garrafa aberta, seja com a garrafa fechada, seja impondo as mãos, não impondo as mãos, o que mais importa é o pensamento. Aí o passe em animais. Tem muita gente que nos pergunta, pode dar passe em animais? Pode isso, Arnaldo? Perguntaria para o Romulo. Por que tem muita gente que tem essas dúvidas? Porque no livro dos médiuns, e também na revista Espírita de Allan Kardec, nós temos essa seguinte passagem aqui. O senhor Tire, um senhor lá qualquer, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou o cachorro. Porque o infeliz animal morreu depois de ter caído numa espécie de atonia, de langor, consequente à magnetização. Guardem bem esse termo, magnetização. Com efeito, saturando um fluido aurindo numa essência superior à essência especial da natureza do cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal como um raio, só que mais lentamente. Assim, não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, pois poderíamos aniquilá-los instantaneamente se o mediunizássemos. Então, nesse caso aqui, descrito no livro dos médiuns, o senhor T, o senhor Tigre, magnetizou o cão, ou seja, ele não utilizou as energias do plano espiritual, usou a própria energia que todos nós temos e aplicou diretamente no animalzinho. Isso pode matar o animal? Se aplicar a nossa energia no animalzinho? Às vezes até pode, porque eles estão numa faixa, numa sintonia, numa faixa vibratória diferente da nossa. Então é muita energia para um corpinho só. Por isso que é feita uma preparação específica para dar o passe nos animais. Né? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Esse passe magnético, então, a magnetização, ela vem do próprio médium. Está vendo? A energia do médium está atuando aqui na pessoa. O passe espírita, aqui está o médium e aqui está o espírito amigo. É uma junção de energias, tanto do médium, mas principalmente do espírito do plano espiritual. Então, essa energia é que é aplicada no humano e principalmente no animalzinho. A energia que vem do plano espiritual. Então, é um equívoco pensar que você vai matar um animalzinho se você aplicar um passe vindo com as energias do plano espiritual. Se você aplicar a sua energia propriamente dita, talvez isso possa ou matar o animal ou prejudicá-lo de alguma forma. Por isso também que não é recomendável a gente aplicar o passe nos animaizinhos nas nossas casas. Mas se a pessoa se preparar adequadamente, tá. Mas às vezes a nossa casa está impregnada de energias que não são energias tão positivas assim. A casa espírita, ela está preparada para isso. Existe toda uma preparação espiritual antes de começar o nosso trabalho, para que as energias que estão aqui nesse ambiente sejam energias sutis, para que ninguém saia daqui mal. Então, ninguém sai da casa espírita mal. Se a pessoa sair mal, é porque ela já entrou mal. Mas geralmente 99% das pessoas saem daqui melhores do que quando entram. Então, os animaizinhos, a mesma coisa. Então, o senhor Tigre, no caso em questão, certamente ele não se preparou para aplicar o passe no animalzinho. Utilizou apenas a sua energia material e aplicou diretamente no animal. Então, por isso que é necessária uma preparação específica. Mas eu posso fazer uma oração pelo meu animalzinho em casa? Lógico que pode.
Aliás, devemos. Quando a gente tem um animalzinho doente em casa, é até recomendado que se faça mais uma vez o Evangelho no lar, para que o animalzinho possa receber aquelas energias positivas, mas não a gente aplicar diretamente o passe. Por tudo isso que eu falei, às vezes o nosso ambiente doméstico não está devidamente preparado para que a gente possa aplicar esse passe, essas energias. A casa espírita é como você querer fazer uma cirurgia numa farmácia. Não tem não. O ambiente não está preparado para isso. Tem pessoas ali minimamente habilitadas, até podem ter, mas não tem todo o preparo no centro cirúrgico dela. E a casa espírita é como se fosse, digamos assim, um centro cirúrgico, onde é toda uma preparação específica para aplicar um passe no animalzinho, para fazer o tratamento espiritual dos humanos e assim por diante. José Herculano Pires, um espírita bem renomado, né, no meio espírita, deixou essa orientação no livro Mediunidade. Não podemos elevar os animais à condição de médicos, mas podemos conceder-lhes os benefícios da mediunidade, até porque o passe, querendo ou não, ele é um benefício mediúnico, porque vem dos espíritos. A assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces, até mesmo com os recursos da água fluida. O médium veterinário, como o médium humano, não transmite os fluidos do passe por sua própria conta, mas serve de meios de transmissão aos espíritos superiores. Tudo isso que eu falei está aqui incorporado nessa frase aqui do Herculano Pires, que é um grande espírita, né? Um grande nome do espiritismo. Aí tem uma historinha aqui do Chico. O Chico tem várias histórias envolvendo animais, e vou ler aqui para vocês essa historinha que está no livro Chico Xavier, Mediunidade e Coração, do autor Carlos Lacerda, que conviveu com o Chico durante muito tempo. De vez em quando, o Chico nos falava sobre os animais. Ficávamos admirados do seu amor por tudo que referia à natureza, crescendo sempre mais o nosso respeito por esse espírito de escola, né? Um termo bem arcaico, né? Mas é um termo usado para o Chico Xavier, né? Um grande espírito, né? Sem dúvida, é preciso ter uma sensibilidade muito grande para dialogar, entre aspas, com os animais. Mas o Chico conversa com os seus gatos, com o seu cachorro pretinho, com o seu coelho. Foi o próprio Chico que nos contou a história a seguir. A sua casa era frequentada por um gato selvagem que não deixava ninguém se aproximar. Todos os dias o Chico colocava no Pires alguma alimentação para o gato. Numa noite, quando retornava de uma das reuniões que ele participava lá em Uberaba, um amigo avisou que o gato estava morrendo, estendido no quintal. Babava muito, mas ainda mantinha a cabeça firme em atitude de defesa contra quem se aproximasse. O Chico ficou bastante penalizado, pensando que ele poderia estar envenenado. O amigo então explicou que horas antes vira o gato brincando com uma aranha e que provavelmente o gato tinha engolido a aranha. E sugeriu que o Chico transmitisse um passe no felino, no gatinho. O gato, apesar de agonizante, estava agressivo, ficando a meia distância. E o nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou o Chico, você está morrendo. O nosso amigo aqui pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, porque você está muito doente. Em nome de Jesus, que você fique calmo, abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. Isso o Chico falando para o gatinho. O gato então teve uma reação surpreendente. Ele era um gato selvagem, todo arisco, enfim. Esticou-se todo no chão e permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Depois tomou no colo e esse admirável medianeiro do Senhor, o Chico, pediu que se trouxesse leite e, com um conta-gotas, colocou o alimento na boca do gato. O gato então tornou-se um grande amigo e ganhou até a mão. Uma das belíssimas histórias do Chico, que era um espírito elevadíssimo, né? E que tinha, digamos assim, permissão para poder fazer esse tipo de coisa até mesmo na casa dele. Estamos muito longe de ser o Chico Xavier, muito longe da grandeza do Chico. Então, por isso que não se recomenda aplicarmos o passe nas nossas casas, mas podemos sim fazer orações para os nossos animaizinhos,
no nosso Evangelho no Lar, quando fizemos nas quintas-feiras, pedir para que os espíritos superiores coloquem o remédio necessário na aguinha que a gente está separando ali para o animalzinho, e aí sim a gente está beneficiando ele com esse tratamento, mas nunca aplicar um passe diretamente nas nossas casas, por conta de tudo isso que eu já falei, das energias, enfim, e de ainda não termos uma energia assim tão pura para aplicarmos no animalzinho. Então, tratamento espiritual é um ato de amor. Quando nós fazemos tudo com amor, não tem por que dar errado, não tem por que a gente fazer algo que seja contrário às leis divinas. Então, ao aplicarmos os passes, que também faz parte do nosso tratamento aqui na casa, é feita toda uma preparação específica, é feito todo um trabalho pelos espíritos superiores, para que cada um de vocês que aqui vem com seus animaizinhos, recebam todo o auxílio possível. Milagre não existe. A cura definitiva muitas vezes não é possível. Tem muitas pessoas que vêm para casa, depois do gelado, que o animalzinho às vezes o animalzinho está andando, começa a andar, às vezes o animalzinho não estava comendo, começa a comer. Mas muito disso se deve também à fé de cada um de vocês. Porque vocês vieram até a casa buscando o benefício, buscando o auxílio do seu animalzinho. Então a fé de vocês é imprescindível para que vocês recebam o tratamento adequado. Ninguém aqui da casa, nenhum trabalhador aqui, vai fazer milagre. Nós apenas somos instrumentos do plano espiritual para auxiliar cada um de vocês. E o que a gente espera de coração é que cada um de vocês retorne para os seus lares ao final do trabalho de hoje, levando muita luz, muita paz para cada um de vocês, para os animaizinhos que estão aqui com vocês, para animaizinhos que de repente ficaram na casa de vocês, que hoje não foi possível trazê-los até aqui. E que nas quintas-feiras, quando vocês fizerem o Evangelho, ou tiverem o pensamento ligado ao nosso trabalho, que vocês façam isso com muita fé, com muito amor, em prol dos seus irmãozinhos, né, os nossos amiguinhos peludos, para que eles recebam tudo aquilo que for possível e permitido. O plano espiritual sabe aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode receber no momento. Às vezes, quando um animalzinho nosso parte, mesmo que a gente esteja fazendo o tratamento, aquilo tinha que partir naquele momento. Mas tenho a certeza que todos aqueles que partem, todos aqueles que passaram pelos tratamentos espirituais e ainda assim tiveram que partir, todos eles partiram para o lado de lá e culparam um trabalho enorme dos espíritos amigos. Porque se eles tivessem que trabalhar, sei lá, um dia inteiro para cuidar dos animaizinhos do lado de lá, eles vão trabalhar meio dia só, porque uma parte já foi feita aqui. Eles levam daqui todo esse amor e todo esse carinho que a gente dedica a eles, ao trazê-los para a casa espírita. Porque eles não têm, às vezes, noção de que estão vindo receber um benefício. Embora a gente converse com algumas pessoas e elas relatam, no dia do vir no centro, o animalzinho já fica todo agitado, parece que sabe que está indo. Às vezes ele tem assim não é que ele sabe, mas ele tem assim uma sensação de que ele vai para um lugar bom e vai receber coisas boas, mas não necessariamente sabe que está vindo no centro espírita, receber passe, enfim. Eles ainda não têm essa noção, mas eles sabem quando a gente dedica amor a eles, vocês na casa de vocês e nós aqui no nosso trabalho. Então, obrigado a todos pela presença no dia de hoje.